Graça e paz, tudo bem? Igreja do Avivamento, que Deus esteja abençoando vocês de forma poderosa e excelente. Estamos aqui com a nossa célula Delivery, parte 2, hoje continuando falando sobre o assunto importante, a família. Quero cumprimentar você, a sua casa, para que vocês estejam debaixo dessa mão poderosa do Senhor, do onipotente Deus, daquele que tem o poder e a autoridade para trazer bênção, para trazer soluções e fazer com que a sua casa ande muito bem. Desde já, eu quero orar abençoando você e a sua casa e a sua família no nome de Yeshua. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esta família, este lar, esta casa, que recebe esta ministração nesse dia, onde eu tenho certeza que o Senhor quer falar, quer liberar ambientes novos, atmosferas novas, bênçãos exageradas e sem medidas sobre esta casa, sobre esta família. Que toda ação de choro, que toda ação de tristeza, que toda ação de depressão, de angústia, de temores, de falência, seja repreendida na autoridade do nome de Jesus, e esta casa venha prosperar em saúde, em finanças e também na vida espiritual. Que todos estejam debaixo da graça e da unção e do mover do Espírito de Deus, voltados para uma adoração profunda, real e verdadeira ao único e verdadeiro Deus, o Eterno, Todo-Poderoso, a Yeshua, o nosso Salvador, e ao Ruach Kadosh, o Espírito Santo, nosso companheiro de cada dia, e que neste momento convidamos a plenitude do Espírito Santo para encher o nosso lar, a nossa casa, e também para que esta palavra seja compreendida e seja entendida no nosso espírito, trazendo grandes bênçãos sobre nós em nome de Jesus. É um prazer estar com vocês. Seria muito melhor estar presente do que nessa distância, mas nós não podemos deixar de ter essa comunicação, de ter esse discipulado, de andar junto como igreja, como corpo, e liberar uma palavra também de Deus para o coração de vocês, a fim de que vocês sejam discipulados durante a semana e não percam a raiz, né, da visão celular, que é o discipulado, que é a ministração semanal, não só o culto do domingo, mas uma palavra de Deus para o coração de vocês também no meio da semana, para incentivar e ajudar as coisas a caminharem bem. E nós vamos falar hoje mais uma vez, continuando aí o nosso tema sobre a família, família projeto de Deus. E você que assistiu o primeiro vídeo, eu acredito que o Senhor já te impactou com aquela palavra, e Ele vai continuar impactando você com essa segunda palavra. Muitas pessoas, elas estão atropeladas em sentimentos, e muitas coisas roubaram a graça e a unção da família, porque não tiveram informações que pudessem beneficiar na questão familiar. Até parece que acontecem as seguintes coisas: as coisas não vão acontecer, a cura não vai acontecer, aquele milagre que tanto aguardamos na questão familiar não vai se manifestar, o casamento não vai ser ajustado, os pais não vão conseguir amar os filhos, e os filhos não vão conseguir amar os pais. É como se houvesse um veto, um impedimento, uma regência muito forte. Na verdade, existe. Na verdade, essa regência está diante de nós. O inimigo das nossas vidas, ele quer, com certeza, reger a desgraça, a desorientação e a destruição da família. A família é um projeto do coração de Deus e também da visão celular no modelo dos 12. Porque Deus é um Deus de família. Toda a criação da família é divina. Não é uma invencionice humana. Você é pai, filho, irmão, tio, avô, cunhado. Você é filha, é mãe, é tia, é avó. Não é parente de longe, é mistura de sangue familiar, mistura de DNA. Deus vai devolver para você o amor integral a todos aqueles que fazem parte do seu currículo familiar.
Por que o ataque às famílias? Porque o diabo as odeia. Ele odeia o sacerdote, a sacerdotisa. Ele odeia um casal feliz. Por isso vamos nos associar a Deus. Ele tornará nossas famílias felizes, regeneradas, tratadas em todos os aspectos que precisam ser tratados. O diabo trabalha para confusão e desconforto familiar. Às vezes por nada se cria uma situação agastada dentro da casa, uma briga. Nem sabemos por que isso ocorreu. Se o diabo ele conseguir destruir o sacerdote, ele destrói a família. Se ele destruir a sacerdotisa, ele destrói a família. Assim também como os filhos. Mas Jesus, ele quer restaurar o sacerdócio do homem, da mulher e dos filhos. Ele restaura essa família. Você precisa, eu preciso crer nisso. Jesus está com o seu braço forte, tomando a causa da família para restaurar toda a casa. Porque Deus quer que você seja feliz. Você pode dizer um amém aí? Deus, ele quer que você seja feliz. Quem quer sua infelicidade não é Deus. Deus não está te castigando. Deus não é aquele Deus que castiga, que quer destruir você. Muito pelo contrário, Deus está te amando, te abençoando, querendo trazer bênçãos sobre você. Pigarrinho aqui, perdão. Então o Senhor, ele quer trazer essa bênção sobre você. Quem quer infelicidade para você é diabo. Ele é malandro, adúltero, traidor. Por ser tudo isso, ele quer que você também seja assim. Porém, todo esse plano se tornará obsoleto diante do plano da redenção que encontramos em Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque em Jesus nós encontramos um plano de redenção para a nossa vida. Então por que o diabo nos odeia tanto? O primeiro casal foi denominado por Deus como santos, para gerarem um povo santo. Mas todos os decretos que o Senhor deu a Adão e Eva foram ouvidos pelo diabo. Está escrito lá em Ezequiel 22. E o Senhor disse para o casal que não dissesse para ele. O que o diabo mais queria ser é imagem e semelhança de Deus. Em Isaías 14:14, ele deseja subir, às alturas, ele quer ser igual a Deus. Mas isso só aconteceu com o homem. Só o homem, o ser humano, é imagem e semelhança de Deus. E o projeto de Deus era que o homem dominasse sobre toda a criação, e por isso Satanás tenta destruir o homem. Quando se diz homem, fala-se no sentido genérico, ou seja, tanto o homem quanto a mulher erraram, dando ouvidos a Satanás, trazendo consequências trágicas para a sua história, para o seu destino. Se o sacerdote não cuida da esposa, ela fica vulnerável à serpente, e a serpente a visita. Como o casal é uma só carne, quando a serpente visita a mulher, também visita o homem. Então nós temos que ter muito cuidado com o diálogo, andar junto, caminhar junto, saber ser cúmplices um do outro, das necessidades e até das tentações. Sabe, há tentações que nós precisamos de compartilhar. Dizer, marido, eu estou sendo tentada aqui. Esposa, estou sendo tentado aqui. Nós precisamos de ter esse cuidado, de andar junto. Você vê que a visão celular no modelo dos 12, ela traz essa essência do casal andar junto, do pastor e a pastora caminharem juntos, os dois viverem o mesmo ministério, independente se a pastora tem unção para pregar, se ela é eloquente ou não, mas ela é pastora junto com o pastor na intercessão, no cuidado, no carinho, no aconselhamento. E os dois andam juntos exatamente para que possam ser cúmplices. E um poder estar confidenciando para o outro as suas dificuldades, as suas dores. Tem dores que eu preciso compartilhar com a pastora Cris Leite.
E às vezes eu compartilho com ela as minhas crises existenciais, as minhas crises que às vezes vêm ministeriais. Eu preciso compartilhar, ou às vezes quando o nosso relacionamento está, algo está incomodando, a gente conversa. E nós precisamos ter essa conversa para que Satanás não entre e não tenha poder de destruir os relacionamentos. Então, se tem alguma coisa que incomoda, precisa sentar e conversar. Isso não é só marido e mulher, mas é filhos e pais, pais e filhos. Esse diálogo precisa acontecer para que brechas sejam fechadas. Então, quando existe uma queda, não é só de um, ela é dos dois. Nunca será unilateral, será sempre dos dois. Há muita distração quanto ao cuidado de proteção da família. Principalmente nos dias de hoje, onde nós temos uma vida corrida, onde nós temos muitos afazeres, muitas obrigações, e nós acabamos deixando esse relacionamento, esse cuidado familiar de lado, e mais preocupados com os outros de fora, mais preocupados com as pessoas da nossa rede social, do que aqueles que estão dentro da nossa casa. Precisamos ter esse cuidado. Não sabemos o que os nossos filhos estão vendo na internet, o que as nossas esposas estão lendo, o que os nossos maridos estão lendo, quais são as novelas que estão sendo assistidas. Chegou o tempo de nós ligarmos, de nós estarmos ligados em coisas que tragam resultados benignos para a nossa vida. Tem conteúdos que não vale a pena a gente acessar, tem conteúdos que não vale a pena a gente assistir, porque isso vai promovendo desgraça, vai promovendo uma formação de uma ideia errônea, que a gente acaba caindo naquela contradição de apoiar o erro, porque estamos torcendo por uma história fictícia, criada, para que dê certo para duas pessoas que estão cometendo coisas erradas. Quantas vezes você não torceu por um adultério numa novela, para que desse certo, para que fulano ficasse com a fulana, ou fulano ficasse com a fulana, que você foi direcionado por aquela retórica, por aquela história, para que aquele final fosse entre aquelas duas pessoas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com os conteúdos que a gente vai acessando, porque eles vão formando ideias na nossa mente. E nós vamos sendo doutrinados por Satanás. A nossa família vai sendo doutrinada pelo diabo, sendo induzida a acreditar que a ideologia de gênero é uma coisa totalmente normal. Não é. É uma escolha do indivíduo. É uma escolha do indivíduo. E cada um faz a escolha que quiser sem problema nenhum. Mas nós precisamos alertar os nossos filhos dos caminhos errados e das coisas que estão deformadas, destruídas, e mostrar para eles as que são eternas e verdadeiras, conforme a palavra de Deus. Então, nós precisamos de saber tudo isso. E precisamos de estar atento a essas coisas, para depois você não chorar nas consequências. É lógico que, embora tudo que eu possa ensinar para os meus filhos, não conseguirei direcionar a vida dele, porque as decisões serão deles. Graças a Deus eu tenho um filho de 30 anos, que está encaminhado, está pastoreando uma igreja em Joinville, e está debaixo da bênção do Senhor, seguiu os meus passos ministerial. Mas eu tenho a Pietra com 10 anos, e nós estamos também ensinando ela no caminho que ela deve andar, mas profeticamente nós liberamos sobre ela a palavra de que ela será uma profeta na nação. Então a gente precisa de ter esse cuidado. Cuidado com qual a direção e qual o caminho os nossos filhos vão criar, vão andar. E nós precisamos direcioná-los, mas a decisão será deles. Então nós precisamos de ter muito cuidado. A consequência do pecado de Adão e Eva foi a entrada do espírito do medo, que provocou a covardia na assistência e no relacionamento deles com Deus. Não mais se relacionavam com o Senhor porque tinham medo, e entre eles. Quando as pessoas têm medo, não se relacionam.
O medo tira a operação e a fé ela é paralisada e as ações não acontecem. É um tipo de medo regido por um espírito maligno, aquele que Satanás plantou desde o Éden para quebrar relacionamentos. Você já observou que existem pessoas com medo de casar? Outras estão inseguras no casamento por medo de se relacionar? Se isso acontece com você, levante-se e ordene ao diabo que solte as suas emoções em nome de Jesus. Seus sentimentos, sua afetividade, repreenda tudo isso, porque você tem direito a ser feliz e você tem direito de amar alguém e confiar em alguém. Porque se você ama a Deus, Ele é aquele que lança fora todo o medo. E todo medo de relacionamento seja arrancado da sua vida em nome de Jesus. Também entrou o espírito da rebeldia lá no Éden, do ser humano contra Deus. Não era rebeldia entre o casal, mas seria ser igual a Deus. A rebeldia entra no coração quando alguém o estimula a contrariar o que deve ser feito. E você acredita, você respalda e você alimenta isso. Eu não vou obedecer, quem manda no meu nariz sou eu, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. E todas as pessoas que são extremamente rebeldes desse jeito têm um final drástico, horrível. Os relacionamentos deles são todos destruídos. Tem gente que já passou por dezenas de relacionamentos porque o nariz está em pé, é rebelde, não consegue compartilhar nada. Através do jogo de palavras, Satanás conseguiu fazer com que Adão contrariasse e Eva contrariassem a ordem de Deus. O homem quis concorrer com Deus e a partir daí passou a competir entre a sua própria espécie. Um dos casos mais evidentes disso é o espírito de competição de Ismael, em contraponto, o espírito de conquista de Israel. Nós precisamos de ter esse cuidado, porque Ismael, ele começa a competir com Isaac e ele quer roubar a bênção de Isaac, e a promessa de Deus a Abraão era dar um filho a ele, mas um filho legítimo entre ele e Sara. E nasce Isaac. Ismael era filho da serva. A bênção que o Senhor queria dar para Abraão não era a bênção de Ismael, mas Ismael nasceu por um equívoco e erro de Abraão. E agora Ismael contende com a bênção que é Isaac, que seria o futuro Israel. Então nós precisamos de entender que toda essa disputa que até hoje existe entre os árabes e Israel é por causa da desobediência de Abraão em relação à promessa que Deus fez a ele, que daria a ele um filho nascido de Sara. Então toda a desobediência, ela vai trazer consequências horríveis, consequências de disputas que não valem a pena. Então por isso mude sua atitude, pois Deus vai tirá-lo da equipe da competição e vai você colocar na equipe da conquista. O Senhor quer colocar você na equipe que vai conquistar, na equipe que vai vencer, e não na equipe que fica competindo para destruir. Realmente muitas coisas roubaram a graça e a unção da família como consequências do pecado de Adão e Eva. A partir de então, o inimigo ele tem trabalhado para a confusão e o desconforto familiar. Porém, todo esse plano se tornará nada diante do plano da redenção que encontramos em Jesus. Você pode dar um glória a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem provocou toda essa desordem? O pai da rebeldia. Essa rebeldia começou no território mais solene, a família. Há 4 áreas que o diabo ameaçou introduzindo a rebeldia. Olha só, a base do trono de Deus. É onde mora a família de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Deus criou objetivos específicos. Eles são a família de Deus no céu. O Senhor contava com eles, como ainda conta hoje, como mensageiros
E quando ele dá uma ordem, em fração de segundo os anjos são ativados. Quando você clama ao Senhor por um anjo, antes da sua palavra ser concluída, o anjo já está ao seu lado, ao seu redor, para tirar as pedras, os tropeços e conduzir ao sucesso, porque este é o serviço deles. Está à nossa disposição e a serviço dos santos, como está escrito em Hebreus 1:14. Porém, um deles, Satanás, chamado Lúcifer, ameaçou a base do trono. O que significa isso? Que ameaçou a família de Deus. O diabo entrou na família solene, dividiu a família de Deus no trono, e no lugar mais solene, chamada Casa da Glória, a sede da santidade de Deus, ameaçou a família dos anjos que Deus criou, seduziu e levou consigo pela rebeldia 1/3 dos anjos, que se transformaram em demônios. Essa foi a primeira casa dividida pelo diabo, casa espiritual. Se Satanás entrou na sede do trono e conseguiu influenciar anjos, o que ele não poderá fazer na casa de alguém que lhe dá brecha? Graças a Deus que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, tem o poder para anular e desfazer todas as obras do diabo. Então eu quero dizer para você que Satanás, ele está em derredor procurando quem ele possa tragar. E ele está em derredor da família buscando destruir. Mas ele não terá poder de entrar na sua família, ele não terá poder de entrar na sua casa, ele não terá poder de entrar na mente dos seus filhos e dividi-los, porque o Senhor é poderoso e ele está com você. Essa mensagem vai continuar na próxima célula e eu quero que você continue atento, ouvindo esse estudo, essa palavra para o seu coração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra profética debaixo desses céus proféticos, dessa atmosfera profética de Elias, e liberar sobre a vida dos teus filhos, Senhor, a proteção dos anjos do Senhor. Que os lares e as casas estejam protegidas, que não haja brechas para que o inimigo, o dissimulado, o mentiroso, aquele que promove as discórdias e as contendas, ele tem autoridade para entrar e dividir as famílias. Todo espírito de divisão, todo espírito de confusão e de contendas, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus e liberamos, Senhor, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, invada esses lares, que a presença doce do Espírito Santo encha estes lugares e essas famílias sejam tratadas, curadas, renovadas e restauradas em o nome de Yeshua. Assim eu te abençoo em nome de Jesus. Uma boa semana para você, que Deus te abençoe, até a próxima, que assim o Senhor nos conceda com saúde e graça.